Ela é a maior empresa de distribuição de combustíveis do Brasil. Domina mais de 28% do mercado e tem mais de 8.300 postos. Suas ações nos últimos 12 meses têm valorização de mais de 60%. E o seu último lucro cresceu mais de 10 vezes. E mesmo assim, ela fez um default. Estou falando de Vibra Energia, 5 conceitos muito importantes sobre um dos casos que está movimentando o crédito privado no Brasil e o mercado imobiliário na última semana, que podem ser temas ou formas de você aprender sobre o mercado financeiro, sobre questões de certificação e sobre ideias de investimento. E quais são esses 5 conceitos? Não sai daí. E o último é muito relevante porque muitos investidores querem participar desse mercado que eu já vou te contar, mas não entendem os riscos que eles possuem. Vamos lá. Primeiro conceito é um default. O que é o default? O default é um termo que nós utilizamos no mercado de crédito privado ou no mercado de crédito, no qual um investidor ou uma empresa, principalmente a gente está falando aqui de uma empresa SA de capital aberto ou capital fechado, comete um default, que é um calote. Então, quando você escutar o termo default, é isso, nós estamos falando de um calote. E o que aconteceu? A Vibra Energia alugava um prédio e esse prédio ela tinha um contrato e esse contrato ele tinha uma duração de X tempo. E agora, em abril, ela falou o seguinte: eu não vou pagar mais os aluguéis. Até aí, isso acontece em algumas instituições, mas qual o impacto disso para o mercado financeiro? O que pode atrapalhar? Para você que está estudando prova de certificação, default, risco de crédito, você acabou de entender. E uma outra variável, quando essa empresa está comercializando os seus aluguéis, ela está com esses direitos creditórios. E tem uma empresa chamada securitizadora que compra esses créditos e empacota esses créditos e vende a mercado. Já falo quais são esses títulos. Mas essa venda para cá também é um conceito do mercado financeiro. Por quê? Porque esses aluguéis são recebíveis. Essa securitizadora é uma empresa autorizada pela CVM a comercializar isso. Isso que ela empacota vira um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários. Eu fiz um vídeo sobre isso, contando quais são as principais questões sobre um CRI, e este ano a instrução CVM 175, nova regulamentação de fundos de investimentos, que está sendo implementada e vai finalizar em 2025, fala que o CRI é disponível para os investidores pessoa física. Então, qualquer investidor pessoa física pode comprar um CRI. Lembrando que no passado, apenas investidores qualificados ou profissionais, ou seja, aquele que tem 1 milhão de investimentos ou um atestado dizendo que ele é um investidor qualificado, poderiam participar. E o profissional é aquele que tem 10 milhões de investimento. Ou seja, agora que o mercado atravessa uma situação muito relevante, aonde o investidor pessoa física pode comprar esse tipo de título, ele tem que ter atenção sobre isso. Por isso que o último tema é muito relevante. Então o tema 1 foi default, o tema 2 nós estamos falando de CRI, certificados de recebíveis imobiliários, que são laços dos aluguéis. Então perceba, como a Vibra Energia, que tem suas ações listadas na Bolsa de Valores, não paga os seus ativos, ou seja, não paga esse compromisso, ela cria um risco de crédito. Esse risco de crédito vai para onde? Ele vai para o mercado, porque alguns investidores, a própria securitizadora, que é o conceito 3, o que é uma securitizadora? É uma empresa que comercializa títulos privados e empacota isso, transformando isso num CRI, né, no certificado de recebíveis imobiliários, que os investidores compram. Então, ela falou que não vai ter ali como pagar, não vai pagar. Então, os investidores vão ter um calote, um default. Legal. Mas qual o conceito que nos deixa cada vez mais evidente? Que, quarto conceito, os títulos privados não têm fundo garantidor de crédito, ou seja, não tem o FGC. E quando não tem o FGC, se o investidor comprou esse título vai ter uma desvalorização. Ele estava esperando cair na conta dele a amortização do pagamento. Isso não aconteceu. Então isso causa ali uma grande discussão para o mercado, por uma discussão jurídica que não nos compete agora. Nosso objetivo aqui é pegar os 4 conceitos. E o último conceito é muito importante, que eu estou falando dos fundos imobiliários. Então interpreta os fatos fazendo uma engenharia reversa. Os fundos imobiliários de direitos creditórios ou de recebíveis ou os fundos imobiliários de papéis atravessam um desafio. Por quê? Os fundos imobiliários de recebíveis, eles compram os CRI, os certificados de recebíveis imobiliários. Então, todo o pagamento de juros, toda essa valorização do papel, essa amortização do CRI, vai como receita para o fundo imobiliário.
Se o fundo imobiliário que te oferece todo mês um dividendo não recebe do seu credor, ele não tem receita para te pagar. Então, aquela ideia, aí perceba, a Vibra que aluga um local, esse local que vende e comercializa os direitos, deixa aluguel, faz um CRI, esse CRI entra para o fundo imobiliário e o fundo imobiliário distribui para você todos os meses os dividendos. Esses dividendos que são isentos de impostos. Então, quando a Vibra fala que não vai realizar esse pagamento, isso é fato público, ela traz toda uma cadeia, porque o investidor não recebe o fundo imobiliário não tem receita e fica ali a ver navios, e desvalorização também, né? A pessoa que fez isso, a securitizadora, também está aguardando receber, então fica nesse limbo jurídico, e a empresa aqui, né, fica negociando isso. E o investidor, aqui de fora, ele tem esse risco de crédito acontecendo. Então, esse episódio nos deu 5 conceitos extremamente valiosos para você que está investindo entender os riscos de cada aplicação que você faz. Então, a Vibra, que comercializava os seus aluguéis para uma securitizadora, essa securitizadora não vai receber, consequentemente o fundo imobiliário também não, o investidor não. Então isso tudo trouxe vários conceitos que são extremamente valiosos para você que está estudando para a prova de certificação, porque a gente fala de CRI, fala de default, fala de fundo imobiliário, e para você investidor entender que quando você sai de uma LCI, de uma LCA, você se defronta também com o risco de crédito e você precisa entender na sua alocação de investimentos e não concentrar os seus recursos. Quando você tem esse nível de produto com risco, você precisa ter a diversificação. Então, esses foram os 5 conceitos que nós extraímos desse episódio. Até o próximo encontro para a gente falar para você e te explicar como é que funciona o mercado financeiro.